apresentação do slide do começo. Isso. O texto que olha está projetado diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E enquanto aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Hein? Vamos ler juntos o versículo anterior que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus, nessa noite estamos aqui reunidos como família tua, filhos em volta da tua mesa, e nós precisamos ouvir teus conselhos, precisamos ouvir tua palavra, precisamos de uma orientação, Pai. Que a sua palavra caia como chuva em nosso coração, faça brotar a semente, faça germiná-la, e assim que nós possamos, ó Pai, ter a nossa vida edificada, abençoada, e assim nós possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Hoje, para quem não sabe, é feriado, dia de finados, dia que muitas pessoas relembram os seus mortos e também fazem homenagem àqueles que partiram, né? Alguém aqui hoje foi no cemitério, não? Ninguém? Hã? Nem lembrei que era no final hoje. É hoje, né? É hoje. É que nós que conhecemos a palavra, nós temos uma outra visão, nós que entendemos o que é a morte, nós temos uma outra visão que nós vamos passar daqui a pouco, mas é bom saber que esse feriado foi instituído pela Igreja Católica nos primeiros séculos, exatamente para se homenagear os mortos, um dia depois que a Igreja Católica também comemora o chamado Dia de Todos os Santos. Então resolveu-se fazer lá pelo quarto, quinto século, essa homenagem a todos aqueles que morreram. Mas nós gostaríamos de falar sobre três verdades que nós precisamos saber a respeito dos mortos, ou a respeito da morte, amém? Antes eu queria falar sobre uma coisa interessante. Ninguém foi ao cemitério hoje, né, pelo que eu vi aqui, mas vocês sabem qual é o lugar mais rico desse mundo? Já sabem, né? Exatamente o cemitério. Por quê? Lá estão enterrados sonhos, lá estão enterrados projetos, planos, músicas que nunca foram compostas, poemas que nunca foram escritos, livros também que nunca foram editados, escritos, estão todos enterrados lá, naquele lugar chamado cemitério.
Interessante que eu fui ver no dicionário a palavra cemitério e quer dizer lugar de sumiço. Lugar de sumiço. Como se todos os sonhos, todas as aspirações, todos os projetos sumissem naquele lugar. Mas eu prefiro dar outro nome. Eu prefiro dizer que cemitério é um lugar onde se estão plantadas sementes. Sementes que vão germinar, sementes que vão brotar, sementes que vão ser transformadas num outro corpo. Então nós precisamos descobrir quais são as 3 verdades a respeito dos que morreram. Primeiro, a respeito da morte, é bom saber, em primeiro lugar, não há reencarnação. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, próximo slide está marcado aí, Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É bom saber que há apenas uma morte e segue-se a essa morte um juízo. Todos nós teremos que responder por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós praticamos aqui nesse mundo, pelas decisões que tomamos, pelas escolhas que nós fizemos. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Há um juízo, há um julgamento, e todos nós, todos, teremos que enfrentar o juiz. Todos nós teremos que responder pelas nossas ações. Todos nós teremos que prestar contas. Estamos preparados? Segunda verdade que nós precisamos saber: não há purgatório. O que significa o purgatório? Lugar talvez onde a pessoa fique por um tempo, segundo dizem aqueles que acreditam nessa doutrina, lugar onde a pessoa passa um tempo para se expurgar dos seus pecados, para ter os seus pecados talvez perdoados, para cumprir uma pena, uma punição e assim ter os seus pecados expurgados. É por isso que muitos fazem missa, 7º dia, não sei quantos dias, não sei quantos meses, e alguns atos, acende vela, faz isso, faz aquilo, tentando com isso diminuir a punição, diminuir o castigo daqueles que partiram. Mas, pelas minhas leituras da Bíblia, e não foram poucas até hoje, quase umas 20 vezes já li esse livro de capa a capa, e nunca encontrei a palavra purgatório ou qualquer coisa semelhante a isso em toda essa escritura. Isso significa, portanto, que não existe purgatório. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não há nada que se possa fazer. O tempo que nós temos para escolher é aqui, agora, enquanto estamos aqui. O tempo que nós temos para tomar as decisões é agora, aqui, enquanto estamos aqui. E eu gostaria até de inserir uma outra verdade no meio dessas 3 que eu coloquei, que está em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de obras para que homem algum se glorie diante de Deus. Nós somos salvos pela graça, de graça, por meio da fé, para que ninguém venha se gloriar. Olha, eu sou salvo, eu estou em Cristo, eu vou para o céu, porque eu faço boas obras, porque eu sou uma pessoa honesta, porque eu faço bem, porque eu tento ser uma pessoa boa. Não! Nós somos salvos através da fé no sacrifício que Jesus Cristo fez uma só vez por todos os nossos pecados. Ele se ofereceu na cruz para levar o nosso castigo, para que assim eu e você não precisássemos mais sofrer esse castigo eterno, essa punição eterna. Então, queridos, não há nada que eu possa fazer pela minha salvação, a não ser crer que Jesus Cristo já fez tudo por mim
E crendo que Ele já fez tudo por mim, eu confio que o sacrifício dele é mais do que suficiente para me salvar, é suficiente, não há nada mais que possa ou deva ser feito. E assim, crendo nisso, confiando nisso, eu entrego, deposito toda a minha confiança, entregando minha vida a Ele, e assim eu estou salvo. Simples assim. Não há nada que possamos fazer. E se não há nada que nós possamos fazer pela nossa salvação, também não há nada que nós possamos fazer por aqueles que partiram, por aqueles que já morreram. E essa é a terceira verdade que eu quero enfatizar nessa noite. A primeira é que morre-se uma vez, segue-se o juízo. A segunda verdade é que não existe a reencarnação, não existe também o purgatório. E a terceira verdade, não há nada que nós possamos fazer por aqueles que já morreram. Ilustrando isso, nós temos um relato que o Senhor Jesus Cristo deixou aí em Lucas, capítulo 16, que fala de um homem chamado Rico e também de um outro homem chamado Lázaro. O nome do rico não é mencionado, mas o nome de Lázaro, sim. E diz o texto da palavra de Deus que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de vinho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham a ver suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. Além disso, há entre vocês e nós um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, essa parábola o Senhor Jesus Cristo contou para mostrar o que acontece após a morte. Primeiro, aqueles que já morreram não têm comunicação com os vivos, e os vivos não têm comunicação com eles. Um dos maiores enganos de Satanás, que ele tem usado esse artifício para levar até mesmo pessoas cultas, pessoas de camadas sociais elevadas, a acreditar na falsa doutrina do Espiritismo. Uma das coisas que Satanás usa é a comunicação, a falsa comunicação com os mortos. Talvez alguém aqui já foi convidado para fazer parte ou participar de uma sessão de mesa branca. Naquela sessão de mesa branca, eles dizem que um ente querido seu, alguém que já partiu, poderá se comunicar com você, você poderá falar com aquela pessoa. Isso é um engodo, é uma mentira de Satanás, porque na verdade, aquele que está falando, incorporado no médium, não é a pessoa que partiu, mas é o próprio Satanás.
que conhecia detalhes da vida da pessoa, que conhecia os gostos da pessoa, conhecia segredos da pessoa. E Satanás, incorporado naquele médium, fala com aquela pessoa que está viva como se fosse o morto, e aquela pessoa enganada, e se prende àquela doutrina do espiritismo. Eu conheço pessoas que são adeptas dessa seita chamada espiritismo, e quando eu pergunto para elas, mas o que levou você a acreditar nessas coisas, sendo que a Bíblia mostra algo totalmente contrário? Essas pessoas dizem, é porque eles me trouxeram essa esperança no momento que eu já não tinha mais nada para me apegar, no momento que eu não tinha respostas para a minha vida, e eu queria ter uma comunicação com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai que partiu, e eles me trouxeram essa possibilidade. E eu digo, mas é um grande engano, porque na verdade não existe comunicação com os mortos. A pessoa que supostamente ela pensa que está se comunicando com os mortos, ela está se comunicando com o próprio Satanás. Então nós temos que alertar essas pessoas, mostrar para elas em Lucas 16 que não existe possibilidade de se comunicar com os mortos. Não há essa possibilidade. Nesse texto o Senhor Jesus Cristo diz claramente que um abismo separa os mortos dos vivos, ou daqueles que foram para o paraíso, daqueles que foram para o sofrimento. Não tem como passar para o outro lado, e não tem como se comunicar conosco, porque se assim fosse, queridos, se assim fosse, imagine, uma pessoa que está no sofrimento já, sofrendo as dores do sofrimento eterno, ela ia comunicar aos seus parentes, aos seus queridos entes, olha, não façam as mesmas coisas que eu fiz, não tomem as mesmas decisões que eu tomei, não façam as mesmas escolhas que eu fiz, porque esse lugar é terrível. Eu estou sofrendo agora aqui nessas chamas. Mas na verdade, essas pessoas que supostamente dizem se comunicar com os mortos, eu nunca ouvi nenhuma delas relatar que os seus parentes estivessem nessas condições. Geralmente os recados que Satanás manda para essas pessoas, ou supostamente essas pessoas mandam para as pessoas que estão vivas, dizendo se passar por elas, Satanás faz isso, olha, eu estou bem aqui, fiquem tranquilos, eu estou bem no lugar que eu estou com saudade de vocês, mas fica tranquilo que eu estou bem. Isso, olha, dá uma falsa sensação de segurança para a pessoa pensa assim, bom, então, se o meu ente querido morreu, ele está bem, eu também vou estar bem, quando eu passar para outro lado dessa vida que eu não conheço. E na verdade, queridos, nós só estaremos bem realmente, nós só estaremos em paz, se aqui, nesse tempo, que é a nossa curta existência, a Bíblia fala que a vida é como um conto ligeiro, passa velozmente, nós voamos, é como uma linda flor, que hoje está aberta, viva, radiante, amanhã murcha e se seca. Então nesse curto período de existência, que nós aqui estamos vivendo, uns chegam aos 80, outros aos 90, a expectativa média de vida aumentou agora, talvez está entre 80 e 90 anos, tem gente já chegando a 100, depende também de como você está fazendo as suas escolhas com relação à sua alimentação, com relação ao seu estilo de vida, mas você pode chegar lá. Mas o máximo que uma pessoa chega, talvez a uns 100 anos, e ali parte dessa vida, dessa curta existência. E aí qual é a escolha que nós fizemos aqui com relação ao Senhor Jesus? Resolvemos entregar nossa vida a Ele, resolvemos confiar nele para a salvação, não acreditamos no nosso próprio mérito, não resolvemos confiar nas nossas boas ações, mas entregamos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa inteira certeza de salvação a Ele que fez tudo por nós. Se assim for, queridos, parabéns, você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que você está salvo.
A Bíblia diz que após esse período curto de existência aqui na terra, iremos estar então descansando com Jesus para sempre. No paraíso, no céu, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não passaremos pelas tribulações que nós passamos aqui nessa vida. Mas eu ainda quero enfatizar algo muito interessante. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 13, 4, versículos 13 a 18, que mostra algo que nós nunca podemos esquecer, que nós nunca podemos perder a nossa esperança. Porque se nós perdemos essa esperança, seremos pessoas tristes, amarguradas, seremos pessoas que estaremos sempre com medo da morte. Alguém que tem medo da morte? Fale sinceramente. Alguém que tem medo de morrer? Queridos, a morte é a coisa mais natural do mundo. E quando o menino, ele observava o crescimento das plantas, viu uma semente germinar, quem nunca brincou de colocar um feijãozinho no algodão molhado e ver daqui uns dias aquele feijãozinho sair um broto, aquele broto crescendo, formando um carinho? Alguém já brincou disso? É lindo, né? Fazer aquela experiência. Um grão de feijão num algodãozinho molhado dentro de um recipiente, ele brota, e aquela folhinha que sai dele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então o menino, observando isso, um dia ele pôde compreender com muito mais clareza o que é a morte. Quando numa cerimônia fúnebre o pastor falou sobre a ressurreição final dos corpos, ele olhou para o cemitério e disse: mãe, pai, é ali onde estão plantadas sementes de corpos? Exatamente, filho. O cemitério é o lugar onde estão plantadas sementes de corpos, que estão esperando o momento de germinar, o momento de brotar, para ganhar um corpo novo. Aqueles que já partiram com Jesus, já estão nesse processo, aguardando esse processo de transformação. E nós estaremos também nesse processo de transformação, ao Senhor Jesus nos arrebatar, ou ao nós deixarmos esse mundo. Então, eu preferia chamar o dia de finados não como dia de finados, mas o dia dos transformados. Amém? Porque na verdade aqueles que partiram com Jesus estão aguardando o momento dessa transformação. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que se não entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois nada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Olha só, nós teremos corpos transformados. Os que morreram com Cristo estão esperando esse novo corpo. Nós, os que estivermos vivos e formos arrebatados com o Senhor Jesus, no momento, num abrir e piscar de olhos, ganharemos corpos novos, corpos sem essa limitação que nós temos aqui, corpos sem sofrer o risco
risco de contrair uma doença, de experimentar fraqueza, de experimentar debilidade, de experimentar corrupção, de experimentar degeneração. Nós teremos um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo para estar para sempre morando com o Senhor Jesus nos ares. Einstein, ele disse assim, olha, a morte é um passaporte para a vida. Olha que frase bonita. Einstein, o cientista, disse: a morte é um passaporte para a vida. Lindo, né? Olha que visão desse cientista. A morte é simplesmente um passaporte para a vida, porque ele acreditava que ao partirmos desta, estaremos experimentando a verdadeira vida. Olha, enquanto nós estamos aqui, nós estamos morrendo a cada dia. Nós já nascemos morrendo. Uma criança que nasce, ela já começa, desde o nascimento, o processo de degeneração. Ela vai morrendo a cada dia. As células já começam a se enfraquecer dia após dia. Então, quando nós morremos, nós estamos passando da morte para a vida. Gente, isso é lindo, passar da morte para a vida. O avô e o seu neto estavam caminhando à tardinha, quando o garoto fez uma daquelas perguntas. Sabe aquelas perguntas? Vô, por que isso? Por que aquilo? E o vô ficou surpreso quando o garoto perguntou: vô, como é morrer? O que é morrer? Aí o vô apontou na direção das luzes que começavam a se acender em várias casas ao longo da rua. Ele disse assim: eu creio que seja assim. Estamos caminhando com Deus pela rua à tardinha, e quando chegamos à esquina, ele se volta para nós e diz: por que você não passa a noite na minha casa hoje? Que lindo, né? Olha que explicação o avô deu para aquele menino. Vô, o que é morrer? Imagine, você está caminhando numa tarde, as luzes da rua começam a se acender, o dia começa a escurecer, aí você está caminhando ao lado de Jesus. Jesus diz: está tarde, por que você não vem passar a noite comigo em minha casa? Amém? Quantos aqui gostariam de passar essa noite com o Senhor Jesus e para sempre? É lindo, gente, é lindo. Você acabou de dizer que quer morrer. Você não entendeu a pergunta? Só passar essa noite, mas sem morrer. Não. Aí não vai. Se a gente quer ir para a casa de Jesus, passar a noite com Ele, é para sempre. Porque lá não tem limitação de tempo, lá não tem contagem de dias, não tem contagem de meses, não tem contagem. É uma eternidade. Aqui a gente